Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje a gente vai falar sobre... Você já deve ter visto o título da aula, né? Hoje a gente vai falar sobre a rotina diária em polonês. Então, na verdade, a gente vai ver como descrever o dia em polonês. Às vezes essa pergunta de como é o seu dia, como é o seu dia a dia, pode aparecer em algumas provas de polonês ou no geral nas conversas com as pessoas da Polônia. Normalmente aparecem essas coisas, o que você fez hoje, ou o que você estava fazendo, ou o que você faz normalmente. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai ver várias frases aqui que você pode usar para descrever o seu dia a dia. É claro que o seu dia pode ser um pouquinho diferente do meu, aí algumas dessas coisas você talvez não faz, talvez não faça do seu dia a dia. Algumas outras que a gente não vai falar aqui, talvez fazem parte do seu dia a dia, mas não é possível aqui em uma aula só colocar todas as atividades possíveis que existem, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei aquelas atividades mais comuns, eu acho, de se fazer do dia a dia. Aí você pode utilizar pelo menos algumas delas para conseguir descrever o seu dia em polonês. Então, vamos utilizar hoje um documento aqui, vou te mostrar. Olha, vamos ter uma tabela. Você pode baixar esse documento clicando no link do bônus, lá embaixo na descrição do vídeo. Vamos ter aqui uma tabela com as frases em polonês e em português. As frases são simples, ok? Porque é tanto para as pessoas que já estão em um nível mais avançado, quanto para aquelas que estão apenas começando. Então, as frases vão ser mais simples possível para deixar isso disponível para todo mundo, acessível, ok? E também vão ser várias frases. Então, é melhor que sejam simples, né? Aí depois também você pode modificar essas frases, é claro. Ok, vamos ler então. Vamos passar para a nossa aula. Primeira coisa aqui temos o título da aula, né? Opis dnia. O que significa opis dnia? Na verdade, isso não significa rotina diária. Isso significa a descrição do dia. Opis significa descrição. Descrição. Quase descrição. E dnia veio da palavra dzień, que significa do dia, tá? Por que eu falei assim? Porque normalmente a gente não fala, qual a sua rotina diária. A gente fala mais tipo, descreva o seu dia para mim, ok? A palavra rotina existe em polonês, é rutyna, ok? Significa rotina, é bem parecido. Porém, a gente não usa muito, pelo menos não nesse contexto, qual a sua rotina? A gente não fala assim, ou a minha rotina é alguma coisa, não. A gente usa essa palavra mais para falar, para mim isso é fácil, porque é a minha rotina. Tipo, para mim isso já se tornou uma rotina, não é nada de novo, ok? É nesse contexto que a gente usa essa palavra. Ok, então acho que podemos passar rotina. Não é rotina, é rotina, né? Eu tô falando certo ou escrevendo errado? Vamos fazer assim. Vamos passar para nossas frases, então, aqui para essa nossa tabelinha. Vou passar isso aqui para cima. E vamos lá, vamos começar. A primeira frase é: Wstaję o 6 rano, levanto às 6 da manhã. Seria difícil a gente falar aqui durante esta aula como se falam todos os horários em polonês, ok? Mas você pode ver esta parte também no tradutor ou na aula sobre os horários também. Acho que tem essa aula no nosso canal. Então, eu coloquei aqui um exemplo, ok? Levanto às 6 da manhã, mas é claro, pode modificar. Inclusive, se fosse para descrever o dia por escrito, ok? Não falando, mas por escrito, você não precisa colocar o número como uma palavra. Você pode colocar o número mesmo. Tipo, por exemplo,
A hora 6 não é assim que a gente escreve em polonês seria 6.00. Normalmente é assim que a gente escreve horário, ok? Ou 6.15, significa 6:15, ok? É assim que a gente escreve o horário, normalmente. Então aqui poderia ser 6.00, tá? Não precisa ser escrito assim. Mas eu deixei assim para você conseguir pronunciar também esta frase, ok? Vamos passo a passo. Wstaję o 6 rano. Wstaję significa levanto, eu levanto. Wstaję significa levanto. E não é só eu levanto da cama de manhã, pode ser eu levanto tipo da cadeira. Agora, se eu quisesse falar, eu levanto, então seria também wstaję, da cadeira. O significa as, é como se fosse as, ok? Em português. O é as, neste caso. O 6 significa às 6. O 6 às 6. E já vou falar para você porque eu coloquei junto o 6 e não só 6, porque 6 vem da palavra justa, que significa, na verdade, não é nem 6, é sexta. Sexta. Eu não tenho aquele simbolinho, eu acho, de A em cima. Tá, vou colocar aqui, sexta, tá? Então, se eu quiser falar, eu não fui a primeira, nem a segunda, nem a terceira, eu fui a sexta, seria assim, eu fui a justa, em polonês, tá? O que aconteceu então? Aconteceu a declinação. A gente tem a declinação em polonês, ela faz com que as palavras mudam dentro das frases, tá? Se quiser saber mais, procure no nosso canal, tem aula sobre isso. O 6 é às 6, só 6 horas seria justa, sexta. Porque tem aqui mais uma coisa, mais um detalhe. A gente não fala, tipo, 6 horas, 7 horas, quando a gente está falando sobre o horário. A gente fala primeira hora, segunda, terceira, etc. Tá? Se você falar 7 horas, significa que alguma coisa, tipo, demorou 6 ou 7 horas. Se você quiser falar que são 6 horas, a gente falaria que é sexta hora, ok? Então, às 6, na verdade, é tipo a sexta hora, nesse sentido, tá? E rano significa manhã, ou de manhã, ou da manhã. Tudo isso é rano em polonês. Manhã, de manhã, da manhã. Ok, então, mais uma vez. Wstaję, levanto, eu levanto. O 6, às 6, rano, da manhã. E a frase toda? Wstaję o 6 rano. Wstaję o 6 rano. Levanto às 6 da manhã. A próxima frase. Idę pobiegać. Vou correr. Idę significa vou, eu vou. Mas é mais conectado com ir, tipo, andar, do que de fazer alguma coisa no futuro. Se eu quiser falar, por exemplo, amanhã eu vou para a piscina daria, porque ir no sentido de ir para algum lugar. Mas se você quiser falar, amanhã eu vou falar com a minha mãe, já não seria amanhã eu idę falar com a minha mãe. Se você falar eu idę falar com a minha mãe, significa que você vai literalmente se encontrar com a sua mãe para falar com ela, ok? Então, idę é eu vou, mas não é que eu vou correr lá no futuro. Não, agora eu vou correr, tá? Então, idę é eu vou. Pobiegać significa correr. Idę é pobiegać, não. Idę significa eu vou. E pobiegać significa correr. Ok. Então, idę, vou, pobiegać, correr, junto, idę, pobiegać, vou correr. Então, desde hoje, desde agora, quando você for sair para correr, o que você vai falar para as pessoas que moram com você? Você não vai falar vou correr, você vai falar idę pobiegać, ok? Idę pobiegać, vou correr. Vamos para a próxima frase. Biorę prysznic. Tomo banho. Biorę significa eu tomo, ok? Eu tomo medicamento, também seria biorę algum medicamento. Biorę, então eu tomo.
E prysznic podemos traduzir como chuveiro ou como banho no sentido de tomar banho. E aqui cuidado, que temos dois tipos de banho que a gente pode comer, que a gente pode tomar. No Brasil é mais aquele com chuveiro mesmo, que a gente toma em pé. Na Polônia é bem comum você ter uma banheira em casa. Então, se você quiser falar que você vai tomar banho, no sentido de que você vai deitar na banheira com a banheira cheia de espuma, enfim, você vai tomar banho assim, a gente falaria de um jeito diferente. Biorę prysznic significa que você vai tomar banho, aquele banho normal, ok? Em pé, que vai ligar ao chuveiro, etc. Então, por exemplo, se a gente quiser falar que a gente vai dar banho em uma criancinha pequenininha, não seria prysznic no geral, porque normalmente uma criancinha fica dentro de uma bacia ou sei lá, ou dentro da banheira mesmo, né? Fica sentada ou deitada, enfim. Aí não é assim. Prysznic é aquele banho do chuveiro, beleza? Poderia ser ducha também, só que ducha, pelo que eu falei aqui com o Cris, por exemplo, é mais uma coisa rápida, não é de tomar banho mesmo. É mais para só se molhar, né? E em polonês não. Biorę prysznic é o tipo tomo banho, normal. Só que é aquele banho em pé. Ok, então mais uma vez. Biorę significa tomo ou estou tomando, também seria assim. E prysznic, banho ou chuveiro. Então, junto, biorę prysznic. Biorę prysznic. Tomo banho ou estou tomando banho. Seria igual. A próxima frase. Jem śniadanie. Tomo o café da manhã. Olha, em polonês temos só duas palavras, em português temos 5. Jem significa, não é tomo, né? Porque tomo é biorę, mas em polonês a gente não fala tomo o café da manhã, a gente fala como o café da manhã. Então, jem significa como. Eu como. É do verbo comer. Jem, como. E śniadanie é o café da manhã. E não tem nada a ver com a palavra café só, né? É o café da manhã, é a refeição. Café da manhã. Inclusive, acho meio estranho isso em português do Brasil, que a gente fala toma o café da manhã, tipo, no geral, o café da manhã, porque muitas vezes não tem nem café. Bom, no Brasil normalmente tem, mas acontece às vezes que a pessoa não toma café no café da manhã e mesmo assim fala que toma café da manhã. Então, é engraçado. Mas fazer o quê? É assim, em polonês temos uma palavra que descreve simplesmente esta refeição mesmo. Mais uma vez, jem, como, eu como, e śniadanie, o café da manhã. Jem śniadanie. Jem śniadanie. Tomo o café da manhã. Se você quiser falar, por exemplo, tomo o café da manhã às 6 da manhã, seria jem śniadanie o 6 rano, tá? Então, você pode pegar esta parte e colocar aqui, simplesmente. Beleza. Vamos então passar para a próxima frase. Jadę do pracy. Vou para o trabalho. Aqui temos vou e antes a gente também viu vou. Porém, aqui tinha idę e agora temos jadę. Qual a diferença? Já vou explicar para você. Primeiro eu vou só anotar aqui. Jadę, eu vou. Qual a diferença? Idę é ir a pé. Jadę é ir usando algum meio de transporte terrestre. Então, é ir de moto, ir de carro, ir de cavalo, ir de bicicleta. Tudo isso seria jadę, tá? Então, é usando o meio de transporte. Meio de transporte. Se, caso, você... imagina, você está morando muito perto do seu trabalho e você vai a pé. Aí você pode falar o quê? Você fala idę do pracy. Não jadę do pracy, mas idę do pracy. Jadę é usando o mesmo meio de transporte, tá? Do significa para. Do é para. E pracy vem da palavra praca, que significa trabalho. Aqui temos pracy por causa da declinação. Então, jadę, eu vou, usando algum meio de transporte. Do, para e pracy, para o trabalho. Jadę do pracy. Jadę do pracy. Jadę do pracy. Vou para o trabalho. A próxima frase. Piję kawę. Tomo um café.
Olha, em português temos pela terceira vez tomo e em polonês temos um outro verbo, uma outra palavra. Já vou explicar também. Então, piję significa bebo. Em polonês a gente não fala eu tomo café, a gente fala eu bebo café, tá? E kawę veio da palavra kawa, que significa café. A gente não usa este ou o, ok? A gente só fala tipo, vou para trabalho, tomo café, tá? Aqui em português também poderia ser, né? Tomo café. Mas, enfim, é isso. Kawa é café, mudou para kawę por causa da declinação. Então, piję significa eu bebo, neste caso eu tomo. E kawę, café. Piję kawę. Piję kawę, tomo um café. Se, por exemplo, imagina, você não come nada no café da manhã, você só toma o café mesmo. Aí, ao invés de falar jem śniadanie, você falaria piję kawę, tá? Tranquilo, pode fazer assim. Depois, temos aqui a próxima frase, jem obiad. Em português só, almoço. Almoço pode ser tipo o almoço ou o verbo almoçar, né? Eu almoço. Aqui temos como verbo, eu almoço. Em polonês temos jem, que significa como a gente já viu no café da manhã. E obiad significa o almoço, tá? Não é o verbo, é o substantivo mesmo, é o almoço. Então, em polonês a gente não tem o verbo almoçar, não existe. A gente fala eu como o almoço. Então a gente não fala eu tomo o café da manhã e nem eu almoço. A gente fala eu como o café da manhã e eu como o almoço, beleza? Então é assim, jem, eu como, obiad, almoço, junto, jem obiad. Jem obiad. Eu almoço, eu como almoço, né? Eu almoço. A próxima frase é bem curtinha. Odpoczywam. Odpoczywam significa descanso. Então, vamos anotar. Odpoczywam significa descanso. Inclusive, uma curiosidade. Na Polônia, isso no geral não existe, de você almoçar e depois ainda descansar. Porque no Brasil, e aqui em Portugal também, é bem comum você ter pelo menos 1 hora de almoço, né? 1 hora, às vezes 1h30, 2 horas. É normal, dá tempo de você voltar para casa, caso você mora em uma cidade pequena, né? Você volta para casa, almoça com a família. Na Polônia, não. Não tem isso, não, isso não existe. A gente tem para almoçar uns 20 minutos. Tanto na escola quanto no trabalho. No trabalho depende, né? Do trabalho para o trabalho, mas no geral, tipo na escola, é normal ter uma pausa de 20 minutos. Então, todas as crianças vão correndo até a cantina para ficar na fila, pegar a comida, comer rápido e voltar para as aulas. Tem 20 minutos. Eu, quando estava na faculdade também, tipo, não tinha um horário do almoço. Às vezes eu tinha uns 10 minutos de pausa entre uma palestra e outra, às vezes 15. Às vezes eu tinha 1 hora, mas durante essa 1 hora eu tinha que ir de um lugar que tinha uma matéria para um outro lugar na mesma cidade, mas tipo demorava 1 hora, uma hora e meia para chegar e não tinha tempo nenhum para comer. Na Polônia o almoço não é nada. Tipo, não tem um horário reservado, não é uma coisa importante. Ninguém se preocupa com isso. Então, na Polônia normalmente você não almoça e descansa depois. Às vezes você consegue almoçar, muitas vezes uma marmita bem rapidinho, ainda fria, gelada. Sim, mas essa é a realidade na Polônia. Porém, o que acontece é que na Polônia a gente começa o trabalho normalmente às 8 da manhã e acaba às 4 da tarde. Então são 8 horas seguidas. Então às 4 da tarde a gente sai do trabalho, da escola, enfim, e vai para casa, aí sim come alguma refeição quente. Então, aqui temos os costumes um pouco diferentes. No Brasil, o almoço é super importante, é uma parte importante do dia. A gente come quente muitas vezes em casa. E depois a janta, umas 19 horas, né? Uma refeição normal também quente. Na Polônia é diferente. Na Polônia a gente come uma coisa rápida, mas tipo menorzinha durante o dia. E depois a gente volta para casa tipo umas 4h30, 5. E sim,
come uma refeição quente, mas aí uma refeição só, maiorzinha, quente. Às vezes depois a gente ainda come tipo uma ceia mais tarde, mas aquela ceia é uma coisa simples também. É pão com alguma coisa, né? Não uma refeição mesmo de comer tipo carne, batata, salada ou arroz. Não, nada disso. Isso é só uma vez por dia, tá? E esse obiad é aquela uma vez por dia, aquela uma refeição quente. Então, às vezes é nesse horário, mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, mas aí é aquela coisa rápida. Ou à tarde também, muitas vezes a gente fala que a gente almoça, mesmo que já são 4 ou 5 da tarde, tá? Então, obiad é esse almoço. E outro motivo, como eu estava explicando, não tem tempo para isso na Polônia. No Brasil e em Portugal, muitas vezes tem. Nem sempre, mas muitas vezes tem. Então, na Polônia, esta frase não estaria aqui neste lugar, tá? Ok, vamos passar para a próxima frase. Eu tô falando sobre isso para você conhecer um pouquinho os costumes, tá? Na Polônia também, a realidade da Polônia acho importante. Vamos passar então para a próxima frase. Wracam do domu. Olha que legal a rotina, né? Almoça, descansa e volta para casa. Top. Então, wracam do domu. Volto para casa. Wracam significa volto, eu volto. Wracam, volto. Do significa para, como a gente já viu, né? Para o trabalho, do pracy. Agora temos do domu, para casa. E domu significa casa, mas veio da palavra dom, que significa casa. Mas mudou por causa da declinação. Então, mais uma vez. Wracam, volto. Do, para. Domu, casa. Wracam do domu. Volto para casa. E vamos passar para a próxima frase. Wychodzę na spacer z psem. Saio para caminhar com o meu cachorro. Wychodzę significa saio, tá? Wychodzę, eu saio. Na spacer é como se fosse para uma caminhada. Na, neste caso, é como se fosse para, tá? Às vezes, para vai ser na em polonês, depende muito da situação. E spacer é caminhada. Então, a gente pode falar, a gente poderia falar eu saio para caminhar, mas normalmente a gente fala saio para uma caminhada, tá? Então, na spacer, vou colocar aqui para caminhar, porque é um jeito mais natural, né, em português. Mas spacer é um substantivo que significa caminhada. Caminhada, ok? E psem significa com cachorro, literalmente, porque z significa com. E psem veio da palavra pies, mudou por causa da declinação. Pies significa cachorro. Em português a gente fala com o meu cachorro, em polonês não, a gente fala só com cachorro. Por quê? Porque se eu saio para caminhar com algum cachorro, provavelmente é o meu cachorro, né? Se for um cachorro de uma outra pessoa, a gente ia falar isso, a gente ia definir. Então, por exemplo, depois eu vou caminhar com o cachorro da minha avó ou do meu vizinho. Aí a gente falaria. Se a gente não define de quem é o cachorro, provavelmente é da gente, tá? Então, pies, cachorros. Psem, com cachorro. Aqui temos com o meu cachorro. Mais uma vez, então. Wychodzę, saio. Na spacer, para uma caminhada, literalmente. Aqui temos para caminhar. Z psem, com o meu cachorro. A frase toda. Wychodzę na spacer z psem. Wychodzę na spacer z psem. Saio para caminhar com o meu cachorro. De novo, isso aqui você pode jogar lá em cima, para o começo do seu dia. Esse voltou para casa, você pode jogar para antes do almoço, tá? E depois, por exemplo, trocar. Ao invés de falar jadę do pracy, você fala antes do almoço que você wraca do domu, que você volta para casa. E depois de falar que você almoça, você fala wracam do pracy, tipo, volto para o trabalho. Pode ir mudando um pouquinho as frases aqui. Se você estiver com dúvida se dá para fazer ou não dá para fazer, se dá para mudar ou não, deixa uma pergunta lá nos comentários que eu te respondo, ok? E explico se dá para mudar do jeito que você quer ou não. Enfim, essas frases aqui são para você ajustar para as suas necessidades, ok? Para você conseguir descrever o seu dia.
Ok, então a gente fez esta frase aqui. Wychodzę na spacer z psem. Saio para caminhar com o meu cachorro. A próxima frase. Odwiedzam rodziców. Visito os meus pais. Odwiedzam significa visito. Eu visito. Visito. E rodziców veio da palavra rodzice, que significa pais. Mas mudou por causa da declinação. E de novo, a mesma história. Em português temos visito os meus pais. Em polonês, se você não falar de quem são os pais, são os seus pais, tá? Então, odwiedzam, visito, rodziców, os pais, os meus pais. Odwiedzam rodziców, odwiedzam rodziców, visito os meus pais. A próxima frase, idę na siłownię, vou à academia. Olha que legal, a pessoa primeiro corre lá de manhã, depois sai para caminhar com o cachorro e ainda vai para a academia. Top, né? Ide significa vou, tipo vou a pé. Depois, na é aquele para, esse nosso na no sentido de para, ou a, né? A academia. E siłownia veio da palavra siłownia. Isso aqui mudou por causa da declinação e significa academia. Então, idę, eu vou na siłownię para a academia. Idę na siłownię. Idę na siłownię. Vou à academia. A próxima frase. Jem kolację z rodziną. Janto com a minha família. A terceira vez, a mesma história, né? Jem significa como, kolację a janta. Então, a gente não tem o verbo jantar. A gente fala eu como a janta. Então, kolację é a janta, ou o jantar, né? Vou colocar janta para não confundir com o verbo jantar, tá? Z significa com, a gente já tinha visto isso. E rodzino veio da palavra rodzina, que significa família. Opa! Família. Ok. Mudou por causa da declinação. Então, jem, como, kolację, o jantar, z rodziną, com a família. De novo, a gente em polonês não fala com a minha família. A frase toda. Jem kolację z rodziną. Jem kolację z rodziną. Janto com a minha família. A próxima frase aqui. Spotykam się ze znajomymi. Encontro os meus amigos. Spotykam się na verdade é como se fosse eu me encontro, ok? Porque spotykam só é eu encontro e się é como se fosse se ou me, tanto faz. Em polonês fica igual, tá? Se ou me é się. Então, é como se fosse eu me encontro com os meus amigos, porque ze aqui é a mesma coisa que z aqui, significa com. Z, com. E znajomymi veio da palavra znajomi, mudou por causa da declinação, literalmente como se fosse conhecidos, ok? Mas a gente usa isso como amigos em português. Eu sei que conhecido é uma pessoa bem mais distante do que um amigo, né? Só que eu acho que amigo, a gente chama todo mundo de amigo em português. Eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo, em polonês não. Todo mundo é znajomy, tá? Até no Facebook, todo mundo é znajomy. Para você chamar alguém de amigo, já tem que ser uma pessoa bem próxima, tá? Então, isso veio disso. Znajomi é conhecidos. No Facebook a gente tem znajomi em polonês, ok? Em português temos amigos, então é bem diferente, dá pra ver até aqui. Então, a tradução literal desta frase seria eu me encontro com os meus amigos. Em português, encontro os meus amigos. Seria, também dá para falar assim em polonês, mas normalmente a gente fala eu me encontro com os meus amigos. Spotykam, encontro, się, se ou me, então encontro-me, né? Spotykam się, encontro-me. Ze, com znajomymi, conhecidos aqui, amigos. Então, spotykam się ze znajomymi. Spotykam się ze znajomymi. Encontro os meus amigos. Eu me encontro com os meus amigos. A próxima frase. Oglądam telewizję. Assisto TV. Oglądam significa eu assisto. Oglądam, assisto. E
Telewizję veio da palavra telewizja, que significa TV. Televisão, né? TV. Oglądam, assisto telewizję, TV. Oglądam telewizję. Oglądam telewizję. Assisto TV. Assisto a TV, tanto faz. Polonês igual. A próxima frase. Gram na komputerze. Jogo no computador. Gram significa jogo, mas não é um jogo, é eu jogo, ok? É o verbo. Jogo na komputerze, no computador. Neste caso, na tem o sentido de no, ok? Então, você pode anotar que na komputerze significa no computador. Se você quiser falar, eu tenho um documento no meu computador, tipo, eu tenho um documento no computador, também seria eu tenho um documento na komputerze, tá? Mas só a palavra computador seria computer. Mudou por causa da declinação. Então, computador é computer. Ok, então, gram, jogo, eu jogo, na komputerze, no computador. Gram na komputerze. Gram na komputerze. Jogo no computador. A próxima frase. Uczę się polskiego. Estudo polonês. Uczę się significa estudo, mas também não é um estudo, é eu estudo. Estudo. E polskiego veio da palavra polski, que significa polonês. Mas aqui, cuidado que é um adjetivo, é tipo o idioma polonês. Se você quiser falar, eu encontrei um polonês na rua. Eu encontrei um polonês no aeroporto. Não seria eu encontrei um polski. Não, polski é o adjetivo, pode ser o idioma polonês, pode ser um costume polonês, isso sim. Mas um polonês seria diferente, seria Polak. Aí a gente tem que escrever com a letra maiúscula, tá? É um... Vou colocar aqui um polonês. Tá? Ok, então mais uma vez. Uczę się, eu estudo polskiego, polonês. Uczę się polskiego. Uczę się polskiego. Estudo polonês. A próxima frase. Czytam książkę. Leio um livro. Czytam significa leio, eu leio. Ou estou lendo, seria igual. E książkę veio da palavra książka, que significa livro. Książka mudou para książkę por causa da declinação, sim. Czytam, leio książkę, um livro. Czytam książkę. Czytam książkę. Leio um livro. Próxima frase. Rozmawiam z żoną ou rozmawiam z mężem. Converso com a minha mulher ou com o meu marido. Rozmawiam significa converso ou estou conversando. Converso. Z é com, como a gente já sabe. Żoną veio da palavra żona, que significa esposa, ou mulher, mas é no sentido da esposa, tá? Se fosse tipo, eu vi uma mulher hoje na rua, não seria żona. Żona é mulher, mas no sentido de esposa mesmo. E mężem veio da palavra mąż, que significa marido, tá? Então, rozmawiam, converso, eu converso. Z żoną significa com a minha mulher. De novo, a gente não fala a minha em polonês porque é óbvio, tá? A gente acha óbvio. Ou rozmawiam z mężem. Converso com meu marido. Ok, então, rozmawiam z żoną. Ou rozmawiam z mężem. Rozmawiam z żoną. Ou rozmawiam z mężem. Converso com a minha mulher, ou com a minha esposa, ou converso com o meu marido. A próxima frase, e a última. Idę spać. Vou dormir. Idę, você já sabe que significa vou. E spać significa dormir. Então, vamos anotar que spać é dormir. Idę spać. Vou dormir. Idę, vou, spać, dormir. Mais uma vez essa frase toda. Idę spać. Vou dormir. Aqui ainda eu queria fazer um comentário importante. Os verbos, no geral, em polonês, têm menos formas do que os verbos em português. No sentido de que, por exemplo, como isso é na prática?
Wstaję pode significar levanto, eu levanto, ou eu estou levantando. Essas duas formas são iguais em polonês. Idę significa vou ou estou indo. Se você quiser falar, eu já estou indo, seria eu já, idę, tá? Biorę, mesma coisa, eu tomo banho ou estou tomando banho, seria biorę. Jem, eu como ou estou comendo, tanto faz, igual. Jadę, eu vou ou estou indo, tá? Piję, bebo ou estou bebendo. Odpoczywam, descanso ou estou descansando. Wracam, volto ou estou voltando. Wychodzę, saio ou estou saindo. Eu já estou saindo, tá? Também seria eu já wychodzę. Odwiedzam, visito ou estou visitando. Contudo é assim, spotykam, encontro, estou encontrando, oglądam, assisto, estou assistindo. Então, se você quiser responder para a pergunta, o que você está fazendo? Aí você quiser responder, estou estudando polonês, seria uczę się polskiego, seria igual, tá? Se você quiser responder, estou lendo um livro, seria czytam książkę. Estou conversando, rozmawiam, ok? Então, é igual. Isso é importante para você saber, porque desse jeito você sabe, tipo, cada uma dessas frases são duas frases em português, né? Uma forma só do verbo, já são duas formas do verbo em português, que eu acho bem legal, porque aí você consegue falar até mais, né? do que só está aqui. Ok, a minha sugestão agora é para você escolher algumas dessas frases e descrever o seu dia para treinar, para memorizar bem, ok? Pode até depois tentar mais ou menos, pelo menos decorar isso, aquele texto que você vai elaborar, para ir treinando. Você pode começar a ler esse texto todo dia para ter mais contato com o polonês, ok? Então, essa é a minha sugestão. Não sei se você vai querer fazer isso ou não, mas pode fazer, pode deixar nos comentários se quiser. E agora sim, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. Se você gostou da aula, deixe o seu like, fala nos comentários o que você achou e se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdo ainda de polonês. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!